Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um 532. Ontem conversamos um pouco sobre as 10 atitudes de sucesso, né? Que comportamentos nós precisamos adotar para que a gente seja bem-sucedido, né, na área profissional. Mas eu percebo que essas atitudes elas ampliam, né, apenas o universo do trabalho. E iniciando, né, essa sequência de atitudes, hoje a gente vai falar um pouco sobre a disposição, ou estar disponível para, certo? Então, essa atitude, a gente pode começar falando sobre ela a partir de uma frase, né, que eu acho que cabe muito bem para o significado dessa atitude. Por exemplo, fazer bem ao outro faz bem a si mesmo. Ou ainda, é melhor dever dinheiro do que dever favor. Vou começar com essas duas frases e falar um exemplo, né, do dia a dia, né, que pode nos ajudar a compreender e aplicar para a nossa vida. Eu vou dar o exemplo, né, de uma determinada profissional da área de saúde, certo? Da área da enfermagem. Então, cada um tem o seu setor. E aí você, por trabalhar sempre naquele setor, você aprende todas as técnicas, todos os processos, né, que são referentes àquele setor. Você acaba ficando mais dinâmico, você age de forma mais rápida, que é a atenção e a ação que realmente precisa, que é a diferença entre salvar vidas ou prestar o cuidado com mais excelência, né, com mais eficiência. E aí é comum, por exemplo, a troca de plantões, né? No que sentido assim, uma pessoa tem algum problema de não conseguir estar naquela data, então ou paga alguém ou troca plantão. Só que aí é uma dificuldade muito grande porque nem sempre você tem alguém disponível para conseguir fazer essa troca na data que você precisa. Às vezes a pessoa coloca a sua disponibilidade, certo? E até avisa aos colegas, né? Olha, eu tenho interesse em fazer troca, ou então eu tenho interesse em receber para retirar plantões. Então, é uma dinâmica comum, certo? Essa movimentação interna. Mas, como eu disse anteriormente, nem sempre você tem aquela pessoa disponível no horário, na data que você quer. E às vezes as datas são realmente inconvenientes, são datas comemorativas, é uma sexta-feira, um final de semana, que todo mundo quer estar em casa e tal. E aí o que é que acontece? Né? Quando uma pessoa se compadece da situação da outra, que de fato, né, realmente foi uma emergência, a pessoa precisa, e você vai lá e tira o plantão da outra, né, acontecem duas coisas. Você tá, se você não cobrar para receber, né, foi apenas uma troca, né, você está devendo um favor, a pessoa está lhe devendo um favor, certo? E aí tem um outro benefício. Você está tendo a oportunidade de conhecer uma rotina de trabalho completamente diferente da que você está acostumado, certo? Então você acaba conhecendo outras técnicas, outra forma de prestar o serviço, outra forma de, vamos dizer assim, de dinâmica de trabalho, outros colegas. Isso acaba sendo um ganho do ponto de vista do aprendizado em relação àquela característica de trabalho. E a partir de agora você conhece duas rotinas, a do seu plantão e desse novo setor. E aí uma outra pessoa precisa, e aí você também troca com ela, socorre essa outra pessoa que está no momento de emergência, que é em outro setor. E aí você vai também, certo? E aí o que é que acontece? Mais uma vez,
Você está, uma outra pessoa está em débito com você, né, do ponto de vista do favor, e você está aprendendo uma nova dinâmica, uma nova rotina. A princípio você até atrapalha aquela dinâmica lá, né, porque você não tem a rapidez ou a eficiência para alguns serviços, né, algumas ações. Mas se você sempre está à disposição para ajudar as outras pessoas, né, e ter a oportunidade de aprender coisas novas, daí a um momento você acaba tendo uma visão ampliada da maior parte dos setores daquela prestação do serviço da área da saúde, e você tem uma expertise que poucas pessoas têm, né, naquele ambiente de trabalho, porque acabam se, vamos dizer assim, bitolando ou apenas focando no seu serviço. E aí o que é que acontece? Você acaba virando uma referência profissional. E as pessoas, além de dever favor para você, que é uma das coisas mais complicadas, então é melhor você dever dinheiro do que dever favor. Por quê? Você se sente na obrigação de retribuir esse favor. A maioria das pessoas, tá? E aí você fica doido para ter uma oportunidade para poder retribuir aquele favor. Então, quando a pessoa pede, você fica refém. Você não pode nem dizer não. Então, é horrível dever favor, né? Porque a pessoa lhe ajudou num momento que ninguém queria lhe ajudar, certo? Então, ela se sacrificou, ela veio num dia que é bem complicado, que ninguém queria, não cobrou por isso, certo? Então, recebeu o julgamento das pessoas. Essa pessoa é besta. Está trabalhando de graça, está trabalhando pelos outros. Pois, então quando você está à disposição, que a princípio parece ser algo negativo, você vai estar trabalhando de graça, você está aprendendo coisas novas, setores diferentes, serviços diferentes, e você acaba tendo uma visão ampliada do todo. E aí qual é a consequência disso? Duas. As pessoas começam a lhe procurar para tirar dúvidas, certo? E a segunda, eu falei duas, né? Você pode ter, né, a possibilidade de vir a ocupar um cargo de liderança, por ter conhecimento de funcionamento de diversas áreas, de diversos setores, e você tem um conhecimento ampliado, uma visão ampliada acima dos outros. Então, o que é o supervisor? É alguém que conhece várias áreas daquele ambiente, o funcionamento de vários setores, e você já tem uma supervisão, você tem uma visão ampliada, uma visão com mais clareza de problemas que pode vir a acontecer, por você já conhecer aquelas diversas funções, você consegue resolver os problemas antes que eles apareçam. Então, gente, fazer o bem faz bem para si mesmo. Então você se sacrificou naquele primeiro momento, mas os benefícios podem ser bem maiores do que aquele sacrifício inicial. Então eu dei o exemplo da área da saúde, mas isso serve para qualquer área de trabalho, certo? Inclusive para as outras relações, nas outras dimensões da nossa vida. Então quando você se coloca à disposição de ajudar alguém da sua família, então você vai ter uma dor de cabeça, você vai ter um trabalho, mas você está fazendo o bem para outra pessoa. Aquela pessoa tem mais uma vez, na maioria das vezes, tem uma gratidão por você. Então, quando você precisar, ou até antes de você precisar, a pessoa está ali querendo retribuir aquele favor que foi tão importante para ela naquele momento, certo? Então você cria um crédito de favores, né, no seu redor, né, e as pessoas passam a lhe ver com outros olhos, certo? Então isso é no mundo do trabalho também. Então a possibilidade de você ser promovido é tão grande porque é um reconhecimento dos próprios colegas. Então aquele colega, ele é parceiro, ele ajuda, ele se coloca no lugar da gente, e por conhecer agora diversas áreas diferentes, você acaba entendendo as dificuldades que cada ambiente proporciona, e se você tiver um olhar
vamos dizer assim, aguçado ou refinado, você começa, por exemplo, a perceber como eu posso inovar em determinado setor, como eu posso tomar uma atitude que vai ser mais rápida, certo? E tal. Naquele setor tem um procedimento que é X. Nesse outro setor é 2x mais rápido. Então eu posso aplicar um procedimento que está aqui, adaptar para o de lá, que a dinâmica é diferente, mas a ideia do processo é melhor. Então você começa a visualizar os pontos fortes de cada setor e começa a aplicar nos outros, ou sugerir a aplicação nos outros. Então, gente, estar à disposição é isso. É estar sempre pronto para ajudar a outra pessoa e aprender o máximo que você puder das diversas experiências que você obtém, certo? Então, se eu puder listar aqui benefícios de ajudar os outros, é você ter essa capacidade ampliada para o trabalho, né? Você acaba se automotivando, certo? E você acaba servindo de exemplo para os demais, certo? Então, muitas vezes você recebe uma promoção, você é promovido para um determinado cargo e às vezes a pessoa, eu não vejo nada demais nesse rapaz, ele não faz nada diferente de mim. Muitas vezes também não, ele tecnicamente ele sabe a mesma coisa que você ou que a outra pessoa. Porém, o que é diferente nele? Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de socorrer o outro, né? De antecipar problemas, certo? De estar disponível para colaborar. Então, são essas pequenas atitudes, esses pequenos detalhes que diferenciam um profissional do outro. Então, gente, eu apliquei um questionário há um tempo atrás, e aí relativo à questão de motivação e tal, e vamos dizer assim, uma atitude que saiu com determinada frequência foi que eu estou preocupado apenas em fazer o meu, né, o que eu estou, vamos dizer assim, a minha função dentro da empresa. Então, esse tipo de comportamento é o inverso, né, da atitude positiva de estar à disposição, certo? Então, se você no seu trabalho hoje adota esse tipo de comportamento, reveja, certo? Reveja os benefícios que você pode obter ao se colocar em disposição de fazer algo além do que é a sua tarefa. Ok, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero vocês amanhã em mais um 5h32.